Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, glória a Deus. Grande é o teu nome, Jesus. Grande é o teu nome. Aleluia. Eu vou fazer uma oração agora. E aleluia. E Deus estará intervindo. Deus estará agindo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu não sei onde você está, eu não sei de que igreja você é, não sei. Não conheço a sua vida pessoal, a sua vida íntima. Glória a Deus. Mas eu estou orando agora e o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que conhece e que sabe a situação de cada um dos seus milhões de filhos que ele tem. Ele acompanha cada um, ele acompanha e vê a necessidade de cada um dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, eu quero orar agora, Senhor Deus, e apresentar esta irmã, Senhor Deus, ou esse irmão que está desesperado, meu Deus, que está, meu Deus, aleluia, pedindo, suplicando, meu Deus, aleluia, por uma intervenção divina, por uma cura, meu Deus, da alma, Deus, por uma libertação, Pai Santo, em nome de Jesus, aqueles que me ouvem agora, eles serão alcançados por esta oração, Senhor, eles serão, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo, aleluia, aleluia, eles serão, Senhor, eles sentirão, Senhor, o poder da palavra e o poder da oração, aleluia, porque nós estamos orando, eu estou orando, Jesus, no Teu nome. O Senhor disse, em meu nome expulsarão os demônios. Então eu expulso, Senhor Deus, o demônio que está lutando contra a vida desse irmão, contra a vida dessa irmã, contra a vida desse líder cristão. Aleluia, Pai, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, eu estou repreendendo agora toda obra de feitiçaria, bruxaria, magia negra, candomblé, em nome do Senhor, trabalho feito nas encruzilhadas, no meio das matas, ei Deus Santo, todo o trabalho, Senhor Deus, feito para a destruição da família, para a destruição do casamento, agora está sendo desfeita em o nome do Senhor Jesus Cristo, desde agora e para sempre. Creia, meu irmão, que as lágrimas que descem nos teus olhos agora e que o fogo que queima e que arde no seu coração é a resposta do Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos, eu queria falar sobre um pouquinho agora, não durante muito tempo. Eu estou com a minha mãezinha aqui tomando conta dela, ela tem Alzheimer, está com 86 anos de idade. E então eu estou aqui pela grande misericórdia de Deus, sendo privilegiado por poder cuidar daquela que cuidou de nós, 7 irmãos, né, 7 filhos que a mãezinha cuidou, e agora ela está aqui em cima de uma cama, já há 6 anos acamada. Glória a Deus, meu Deus, é só o Senhor Deus para cuidar de nós mesmos. E peço a Deus e louvo a Deus, aleluia, Pai Santo. Louva a Deus Jesus Cristo aqueles familiares que estão tomando conta dela, como a minha irmã, a Heraldo, o meu irmão Moisés, ó Deus querido, os outros filhos, Pai, que têm orado por elas também, os que têm, Deus, aleluia, de alguma forma, Senhor Deus, procurado ajudar a nossa mãe. Pai, Deus, em nome do Senhor, agradeço por eles. E nessa oportunidade eu queria falar, irmãos queridos, um texto que está em João 16:7. Que diz assim, ó. Jesus está dando instrução aos seus discípulos, ele estava instruindo os discípulos. Viu? E ele agora está instruindo a mim e a você através da palavra. Não é o conselho de Carl Jung,
não é o conselho de Sigmund Freud, não é o conselho de Carl Rogers, de William James, de Lacan, não é o conselho do René Descartes, não é o conselho do Immanuel Kant, não é o conselho do Hegel, não é o conselho do Nietzsche, não é o conselho de Martin Heidegger, não é o conselho de Lutero, não é o conselho de Calvino, não é o conselho de John Fox, não é o conselho de John Bunyan, é o conselho da palavra, do próprio Deus. Vou ler um versículo antes. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazendo serviço a Deus. Isso os farão porque não conheceram ao Pai, e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Eu estava com vocês, junto com vocês. Mas eu preciso falar alguma coisa para você agora, para vocês agora, meus discípulos. Eu não disse isso antes, porque eu estava com vocês. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque eu vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Jesus enxerga lá dentro, lá no coração deles, lá. A tristeza. Talvez os discípulos já estavam tendo alguma intuição, talvez estavam sentindo alguma coisa que, de alguma forma, o mestre ia partir. O versículo 7, que é o que eu quero falar. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, ele já veio. Glória a Deus, ele já veio, ele já veio. Está comigo, está com você, está no seu coração e na sua alma. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, se você experimentou um novo nascimento, se você saiu das trevas, se você foi arrancado das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Se você sente um conflito, uma guerra dentro de você, entre duas naturezas, uma que puxa e te arrasta para baixo, e a outra que te levanta às alturas e te coloca em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a luta da carne contra o espírito. E quando ele vier, como vencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo? Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Da justiça por quê? Porque eu vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Esse termo convencer, no grego, é elenkó. Elenkó. Significa expor, reprovar, refutar e convencer. Número 1. A obra de convicção realizada pelo Espírito Santo opera em 3 aspectos em relação ao pecador. A obra do Espírito Santo opera em 3 aspectos, em 3 instâncias
no coração do pecador. E não se esqueça que eu e você somos pecadores. Qual é a diferença do pecador entre o pecador e o cristão? É que o pecador ainda não tem consciência dos pecados que ele comete. Eles não têm a ciência da verdade. Eles não têm a luz da verdade. Eles não têm a clareza da verdade. Estão nas trevas. Entendeu? E eu e você somos pecadores também. Terríveis pecadores. Mas agora, na luz. Agora procurando andar na luz. Agora procurando andar na verdade. Agora procurando andar na honestidade. Agora procurando andar na pureza. Agora procurando andar na sinceridade. Agora procurando andar no perdão. Viu? Quais são essas 3 esferas que o Espírito Santo trabalha no coração do pecador? A primeira esfera é o pecado, hamartia. O pecador precisa ter o pleno conhecimento do pecado para ser salvo. Epignosis hamartia, pleno conhecimento do pecado. Meias verdades não salvam. Só todo o Evangelho de Cristo salva. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta. A verdade não depende de tempo, não depende do espaço. A verdade não é relativa como a pós-modernidade vem ensinando, apregoando, dizendo que a verdade é relativa. Não, a verdade não é relativa. Aliás, o conceito de relativismo é autodestrutivo. Porque não adianta os homens dizer que tudo é relativo, porque o próprio conceito de relativismo exige um absoluto. Porque se uma coisa é relativa, ela é relativa em relação ao absoluto. Então existe sim uma verdade absoluta, plena, total. Existe sim uma verdade sobre as realidades e os fenômenos que existem no mundo. Existe sim uma verdade que tem poder para quebrar toda a racionalização, toda a idealização, todo o conceito humano, religioso, todo o conceito humanista. Existe uma verdade que quebra tudo isso. O apóstolo Paulo diz: nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade de Cristo, que é Cristo. E essa verdade, a verdade ela é objetiva, a verdade está fora de nós. O conceito de todas as religiões animistas, o conceito da psicologia transpessoal, os conceitos do Deus, do panteísmo, do budismo, que confunde o Criador com a criação. O homem não é uma extensão do Criador. O homem não é parte do Criador. O homem é obra da criação divina. Então existe sim uma verdade que o Espírito Santo, só ele pode convencer. E mostrar essa verdade, essa realidade, que é o próprio Jesus Cristo. Ele diz ego eimi, re rodos, kai realetheia, kai reitzoe. Eu sou o caminho, rodos. Eu sou a verdade, aletheia. Eu sou a vida, zoe, vida, não vida biológica, mas vida espiritual. Os judeus tinham uma verdade, a verdade dos judeus era religiosa.
e é religiosa. Os gregos tinham a verdade, a aletheia, é a verdade filosófica. Os romanos tinham a sua verdade, veritas. É a verdade administrativa governamental. Jesus chega no meio de tudo isso e diz: eu sou a verdade. Aleluia! Eu sou a verdade. Eu sou a realidade de tudo que existe nesse universo. Eu criei tudo e sustento tudo pelo poder da minha palavra. O Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado, a fim de despertar a consciência de culpa e da necessidade de perdão. Isto constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus como seu Salvador. Veja o que o Espírito Santo faz. Ele desmascara, ele desvenda, ele abre a cortina e mostra ao pecador e desperta no pecador a consciência do pecado, onde ele está mergulhado, onde ele está preso, onde ele está algemado, onde ele está acorrentado. O Espírito Santo mostra, abre a mente dele e faz ele enxergar que ele precisa do perdão. Nenhuma doutrina tem poder de fazer o pecador enxergar que ele precisa de perdão. Nenhuma religião tem poder de fazer o pecador enxergar que ele precisa do perdão. Só o Espírito Santo. Isso leva o pecador ao arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. Pastor Arsenio, o que é arrependimento? Eu poderia usar aqui termos técnicos, né, da língua grega. Mas Jesus falou que um pai tinha 2 filhos. E ele chegou para o primeiro filho e disse: filho meu, vai trabalhar na minha vinha? Ele falou: ô pai, eu vou sim. Tá bom, papai. Sabe que eu te amo, né? Te amo de todo o coração, pai. Eu vou. Chegou no outro e falou: filho, vai trabalhar na minha vinha. Não vou. Não vou. Não quero e não vou. O que falou que ia, não foi. E o que falou que não ia, arrependendo-se, foi. Houve uma mudança na mente dele. Houve uma mudança na forma dele pensar. Ele entendeu. O evangelho, antes de formar, ele informa. O evangelho é informação. Depois, formação. O evangelho fala o intelecto. Por isso que esse misticismo lá, terrível das religiões orientais e de muitas pseudociências no mundo, no Brasil e no mundo, como a psicologia analítica de Jung, né, a psicologia transpessoal, constelação familiar e mais um monte de besteira que tem por aí. Não consegue explicar isso, fazer isso. Então ele convence do pecado, ele convence também da justiça. O Espírito Santo convence os homens de que Jesus é o Santo Filho de Deus, que os torna conscientes do padrão divino da justiça em Cristo. Esse padrão divino da justiça é confrontado contra o pecado e a pessoa recebe poder para vencer o mundo. Viu? Espírito Santo revela que a justiça que agrada a Deus, que agrada o Pai, a justiça que aplaca a ira,
porque Deus está irado com a humanidade por causa do pecado. E nenhuma religião tem condições de se aproximar de Deus se não fizer por intermédio dessa justiça, porque a justiça que o Espírito Santo está aplicando agora ao coração do pecador é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício vicário e expiatório de Jesus Cristo, que subiu até as narinas de Deus como um cheiro suave, aplacando a ira de Deus contra os homens na terra. Então não importa a sua religião, a religião não pode salvar. Não estou dizendo que elas não são boas. Podem serem boas, mas não pode salvar. Salvação não é um projeto que começa na mente humana. Salvação não é um projeto que você encontra em nenhuma denominação, em nenhuma religião, em nenhuma instituição. A salvação, ela só vem por uma revelação que o Pai deu através de Jesus Cristo a nós, que é aplicada pelo Espírito Santo mediante a palavra. Os homens não são salvos por causa da igreja. Aliás, os homens não são salvos por causa da igreja. Os homens são salvos por meio da igreja. E a igreja, ultimamente, tem sido mais embaraço. A igreja, preste atenção, a igreja, eu não estou falando da igreja católica, eu estou falando da igreja evangélica, no Brasil e no mundo. Ela tem trabalhado mais para levar a gente para o inferno do que para a salvação. Nunca se agregaram tanta coisa à fé simples e pura que Jesus Cristo pregou e ensinou e os apóstolos ensinaram. Todo mundo se apresentando na sua própria justiça. Todo mundo apresentando o seu melhor. E os mercenários enganando, dizendo: apresente o seu melhor, traga o seu melhor. Não existe melhor em nós. O apóstolo Paulo diz, eu sei que isto é em mim, na minha carne, não habita bem algum. Não tem nada em mim. Deus só me aceita por causa do que Cristo fez na cruz uma vez para sempre. Do pecado, o Espírito Santo convence, da justiça. A nossa justiça não pode nos levantar 1 milímetro em relação a Deus. Isaías diz que a nossa justiça são como trapos de imundície. E as igrejas estão lotadas de gente arrogante, soberba. A soberba é um distúrbio mental, onde a pessoa exalta os seus dotes, os seus dons e humilha e pisa nos demais. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a oração do fariseu e publicano. Me aguarde. Agora vem o mais pesado. Ele convence do pecado? Convence. Ele convence da justiça? Convence. Mas ele convence também do juízo. Trata-se da obra do Espírito Santo, do Espírito ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz. A primeira coisa que o Espírito Santo convence o pecador é que Satanás está derrotado. Cristo triunfou deles na cruz e o expôs publicamente, destruindo o poder de Satanás. João diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Esse evangelho que estão pregando por aí não tem poder para desfazer as obras do diabo.
Essas igrejas ostentando roupas, carros, templos, conjuntos, jogo de luz, arquitetura gótica, arquitetura nada disso tem poder contra Satanás. Mas Jesus o venceu na cruz. Do juízo atual no mundo por Deus, foi o que eu acabei de falar, o mundo está debaixo do juízo de Deus. Para de falar para o pecador que Deus ama o pecador. Para de falar que Jesus ama o pecador. Deus não ama pecador. O pecador está debaixo da ira de Deus. E não existe nada em todo esse universo que possa aplacar a ira de Deus, a não ser o sangue de Jesus Cristo, a não ser o sacrifício vicário e expiatório de Jesus. As sucessivas reencarnações do hinduísmo não pode, o Tripitaka do budismo tibetano não pode, os 33 graus da franco-maçonaria não pode, a dúvida metódica de René Descartes não pode, o espírito absoluto do Hegel não pode, o positivismo de Auguste Comte não pode. Só a cruz que pode. Do juízo do futuro de todos os homens, Deus trará todos os homens. Deus vai tratar com toda a humanidade muito em breve, trazendo juízo. Isso vai acontecendo na grande tribulação, quando o anticristo assumiu o poder. Os irmãos têm acompanhado meu vídeo sobre o anticristo. Mas nos 3 anos e meio, dos 7 anos, 3 anos e meio para frente, as taças do Apocalipse serão derramadas sobre o império do anticristo. E haverá um horror. Jesus disse que os homens desmaiarão. Jesus disse que se não fosse abreviado, nenhuma carne sobraria. Mas por causa dos fiéis, do povo judeu, que trataram com o povo judeu, mas por causa dos fiéis, dos eleitos judeus, Deus abreviará o tempo. A obra do Espírito Santo de convencer do pecado e da justiça e do juízo será manifestada em todos os crentes verdadeiramente cheios do Espírito Cristo. Cristo, cheio do Espírito Santo, testificou ao mundo que as suas obras eram más. Sabe por que o mundo matou Jesus? Sabe por que o sistema político e religioso da época matou Jesus? Sabe por que a multidão que vinha no caminho gritando hosanas às alturas, glórias a Deus nas alturas, essa mesma multidão maligna e maldita que vinha gritando isso, eles mesmos gritaram: solte-nos Barrabás e crucifique Jesus Cristo. Não vá pela multidão. Não vá pela maioria. A maioria vai para o inferno. Uma multidão vai para o inferno. Pedro falou: Senhor, são muitos que se salvam. Jesus falou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos, Jesus falou muitos. Estou falando Bíblia. Não estou inventando nada, nem estou julgando ninguém. Estou falando segundo a palavra. Jesus disse que muitos vão entrar por ele, caminho largo, caminho bom, igreja boa, igreja lotada, crente dizimista, salário do pastor aí, né? Pastor presidente aí de uma cidade aí, junto com a da esposa, dá R$200 mil. Em 10 meses o cara tem... Quanto? 10 meses? 2, 4, 6, 8, 10... Quase R$1 milhão. O cara ganha quase R$1 milhão por ano.
Enquanto lá na África, as crianças estão morrendo de fome e sede. Mas a salvação é pela graça. Né? Coisa linda. Salvação é pela graça. Tiago disse, olha, se a sua fé, não tiver obras, não serve para nada. Não serve para nada. Mas não é esse assunto aqui. João Batista, cheio do Espírito Santo desde seu nascimento, expunha os pecados do povo judaico. Pedro, cheio do Espírito Santo, convence os corações de 3.000 pecadores ao pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Esse trecho deixa bem claro que qualquer pregador ou igreja que não expõe publicamente o pecado, nem a responsabilidade do pecador, nem o conclama ao arrependimento e à retidão bíblica, não procede do Espírito Santo. Não importa quantos membros tem a sua igreja, não importa o tamanho do seu templo, não importa a quantidade de dinheiro que entra na sua igreja, não importa, se não estiver expondo o pecado, mostrando o pecado do pecador e tratando também dos pecados dos crentes que precisam ser disciplinados. O pastor que passa um bom tempo sem disciplinar nenhum crente, ele tem que tomar cuidado porque alguma coisa está errada. Das duas, ou então a igreja dele é tudo perfeito, não tem pecador lá, ou ele está passando a mão na cabeça de todo mundo. A igreja precisa da disciplina, porque Deus disciplina os seus filhos para participarem da sua santidade. Faz 40 anos que eu sirvo a Deus. Na minha época tinha disciplina, hoje não tem disciplina mais. Porque eu não posso disciplinar o fulano lá, porque o dízimo dele é muito alto. Se eu disciplinar ele, eu vou perder a mulher dele, eu vou perder o filho dele, eu vou perder a sobrinha dele, eu vou perder o neto dele. Mercenário, você não é pastor, você é mercenário. Jesus disse que o mercenário vê o pastor, vê o lobo vir e foge. Por que ele foge? Foge porque é mercenário. O pastor não foge, o pastor vai para cima, o pastor luta contra, o pastor faz que nem Davi, garra na barra do leão, na barba do leão e puxa para baixo e diz: o cordeiro é meu, o cordeiro é meu. O pastor, ele deixa as 99 lá e vai em busca da que se perdeu. Sobe morro, desce morro, passa noites em frio, gelo. Mas quando ele encontra, ele põe ela nas costas e jubiloso vem para casa cantando, porque encontrou a sua ovelha. Quantas ovelhas? 100? Não. Quantas ovelhas? 50? Uma ovelha. Para terminar. Em 1 Coríntios 14, 24, 25, declara explicitamente que a presença de Deus na congregação é reconhecida pela manifestação do pecado do infiel, o segredo dos corações, pela sua consequente convicção e pela sua salvação. Gente, Deus abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Me ajude. Eu peço em nome de Jesus, me ajude a levantar o meu ministério. Eu pretendo criar um estatuto que me proteja da avareza. Porque enquanto o ministério é pequeno, não tem entrada nenhuma igreja, é fácil, quero ver depois que cresce. Por isso que a maioria, quando cresce, se perde. Diz que Billy Graham nunca soube quanto que entrava na organização dele. Ele simplesmente ia lá, recebia o salário dele que era feito, e não sabia, nunca soube. Então eu preciso me guardar, eu preciso fazer um documento que me proteja da corrupção, da avareza,
da apropriação indébita. Viu? Então me ajude. Talvez vão existir dezenas, centenas de pessoas dizendo mais um. É mais um. E eu garanto para você que é mais um. Mas é um de Deus. É um que vem sofrendo, gemendo e chorando. Sendo rejeitado, rechaçado, mal compreendido. Mas amado, protegido, sustentado, confortado por Cristo Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada. Tenha um domingo cheio, não vou dizer de coisa material, mas um domingo cheio do Espírito Santo. Que esse domingo possa queimar, arder um fogo no seu coração. E essas lágrimas quentes possam ser derramadas dos seus olhos. Existem coisas que só podem ser vistas com os olhos banhados de lágrimas. Deus abençoe.